Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Kathleen. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente dar continuidade no tema de aparelho cardiovascular, tá? Então, se vocês se lembram, na aula passada a gente parou nesse slide aqui de exercícios, né? A gente viu a atividade elétrica do coração, a gente viu como que o estímulo simpático e o parasimpático aumentam e reduzem, respectivamente, a frequência cardíaca. Lembram disso? Tá. Então, nessa aula que eu estou gravando aqui, a gente vai compreender os eventos mecânicos que ocorrem durante o batimento cardíaco, tá? Para a gente entender como que o coração funciona, como que o coração ejeta sangue na circulação, basta a gente entender tudo aquilo que acontece no coração entre uma sístole e uma diástole ventricular. Concorda comigo? Entre uma sístole e uma diástole ventricular ocorrem todos os eventos que regulam o fluxo de sangue, que geram a pressão arterial. Então, se a gente estuda uma sístole, os eventos de uma sístole e de uma diástole cardíaca, a gente consegue compreender como que funciona o coração. Então, o estudo do ciclo cardíaco, né, como tem aqui em cima, peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. Então, o estudo do ciclo cardíaco, ele compreende uma sístole e uma diástole ventricular. Então, o que acontece entre uma sístole e uma diástole ventricular? Na diástole ventricular, o sangue entra no ventrículo, porque a válvula atrioventricular está aberta. Na sístole ventricular, o sangue sai do coração através de uma válvula específica, que é a semilunar, e é projetado ou para os pulmões ou para todo o corpo através das artérias, certo? Então, o ciclo cardíaco, ele compõe aí esses dois eventos principais, que é a diástole, o tempo durante o qual o músculo cardíaco relaxa, e a sístole, o tempo durante o qual o músculo cardíaco se contrai, tá? Quando a gente vai estudar os eventos que ocorrem no coração, os eventos mecânicos que compõem o ciclo cardíaco, logo, os eventos que ocorrem no coração, a gente tem que ter em mente que como que ocorre o fluxo do líquido, de qualquer líquido, dentro de um tubo, né? Dentro de um circuito fechado. Então, o líquido ele sempre vai fluir de uma região onde tem maior pressão para a de menor pressão, né? Então, se a gente comprime uma bexiga que está cheia de água, se a gente comprime ela de um lado, a água vai para o outro lado. Ou seja, a água sai do lado onde existe maior pressão e vai para o lado onde existe menor pressão, o lado da bexiga que a gente não está segurando, que a gente não está comprimindo, certo? E é assim que o sangue flui, então, dentro dos vasos sanguíneos. O coração gera uma pressão que impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos. A pressão alta dentro do coração ejeta sangue. E a pressão baixa no coração puxa sangue para dentro do coração. Tá? Então, durante a sístole, há um aumento da pressão e durante a diástole, há uma redução da pressão. Beleza? Mas a gente vai discutir isso mais adiante. Por enquanto, gravem isso. O sangue sempre vai fluir de uma área de maior pressão para outra de menor pressão. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai compreender nessa aula os eventos mecânicos do ciclo cardíaco, tá? E esses eventos mecânicos, eles estão, claro, associados com a despolarização das células do miocárdio, que induzem, então, o batimento cardíaco, né? Então, como que a contração do coração é estudada, né? A gente tem esse diagrama aqui, que é chamado diagrama de Wiggers.
né? Ele apresenta todos os eventos elétricos, mecânicos e sonoros que ocorrem no coração durante um ciclo cardíaco. Então, olha só, quando a gente estuda o ciclo cardíaco, a gente pode analisar o coração através das alterações do eletrocardiograma, que estão associadas, cada parte do eletrocardiograma, a gente ainda não estudou, a gente vai ver lá no final, mas cada parte do eletrocardiograma está relacionado com uma fase do ciclo cardíaco. Tá? Aqui, nesse segundo quadro, a gente tem variação de pressão. Então, como que a pressão dentro do coração varia de acordo com as fases do ciclo cardíaco? Aqui em preto, a gente tem as variações de pressão na artéria aorta. Em vermelho, a gente tem as variações de pressão no ventrículo esquerdo. E em azul, as variações de pressão no átrio esquerdo. Tá? Então, a gente vai compreender essas linhas aqui. Ó. O que são essas linhas? Por que elas têm esse formato? Por que tem picos nessas linhas aqui? O que compreende isso daqui? Né? Enfim, a gente vai compreender isso daí. Outra forma da gente analisar o ciclo cardíaco é ouvindo os sons que o coração produz, né? Então, a gente tem lá o tum-tá cardíaco, que a gente ouve quando estamos auscultando o coração, né? Então, esses são sons cardíacos. O que origina esses barulhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Pensem aí. O que dá origem ao som cardíaco? A gente vai entender aqui daqui a pouquinho qual é a origem desses sons cardíacos. E a gente pode estudar o ciclo cardíaco com base nas alterações de volume que ocorrem nas câmaras cardíacas. Tá? É o que está mostrando esse último gráfico aqui. As alterações de volume que ocorrem durante o ciclo cardíaco. Ok, gente? Aqui embaixo, nesse quadro de Wiggers, aqui nesse diagrama, está mostrando justamente as fases do ciclo cardíaco. Mas vamos por partes. Primeiro, a gente vai entender isso daqui, esses eventos aqui, tá? Com essas figuras. Depois, a gente vai entender as alterações de volume no ventrículo, em associação com as alterações de pressão. E lá no final da aula, a gente vai compreender as alterações, ou como que formam, o que significam essas ondas do eletrocardiograma. Tá bom? Então, gente, a gente vai começar estudando as alterações de pressão e de volume que ocorrem no coração entre uma sístole e uma diástole ventricular. Então, olha só, esse primeiro quadro aqui, ele resume os momentos do ciclo cardíaco em que ocorrem enchimento dos átrios com sangue, enchimento dos ventrículos com sangue, esvaziamento dos átrios e esvaziamento dos ventrículos. Tá? A gente pode estudar o ciclo cardíaco por qualquer ponto, tá? Mas aqui, nesse quadro que a gente está usando como base, o ciclo cardíaco ele é estudado a partir do final da diástole. Então, vamos lá. Tem uma fase do ciclo cardíaco em que todas as câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, estão em diástole. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Ponto 1. Final da diástole. Ambos os conjuntos de câmaras estão relaxados. E os ventrículos eles vão se encher de sangue passivamente. Lembra não sei se eu falei para todas as salas, mas eu falei em algumas. Então, gente, tem uma fase do ciclo cardíaco que se chama final da diástole, em que ambos os conjuntos das câmaras estão relaxados e os ventrículos eles vão se encher de sangue passivamente. Não existe contração, não existe empurrar o sangue para dentro dos átrios e dos ventrículos neste momento, ok? Todas as câmaras estão relaxadas.
Para vocês entenderem como que o coração funciona nesse momento, lembrem daquela fase de quando a gente está com uma esponja na mão e você comprime bem a esponja, daí você põe a esponja na água e abre, solta a esponja. Ela não suga a água? É isso que está acontecendo nesse momento no coração. O sangue se acumulou nos átrios, gerou uma pressão que foi capaz de abrir a válvula atrioventricular, a gente já vai retomar esse ponto no final da explicação, e o sangue está entrando nos ventrículos passivamente, porque o coração está relaxado, ele está sugando o sangue do sistema circulatório, do sistema venoso, para dentro dele. Beleza? Então, se vocês observarem aqui nessa figura, olha só. Como é a condição de átrios e ventrículos? Relaxado e relaxado. Como é a condição das válvulas? Válvula atrioventricular aberta, válvula atrioventricular aberta. E a válvula semilunar? As válvulas semilunares? Fechado e fechado. Beleza? Se o coração está com as câmaras relaxadas, a pressão dentro do coração é alta ou é baixa? É baixa, né? Então, eu gostaria que vocês analisassem o ciclo cardíaco dessa forma. O que está acontecendo com as câmaras, se contraídas ou relaxadas? O que está acontecendo com as válvulas, se elas estão abertas ou fechadas? E o que está acontecendo... Opa, peraí. Vou pegar uma caneta aqui. E o que está acontecendo com o fluxo do sangue? Para onde o sangue está se movimentando? Tá? Então, a gente tem que se preocupar com as câmaras. Ai, vai ficar péssimo. Mas escrevam aí no caderno de vocês. Câmaras. Elas podem estar contraídas ou relaxadas. O que está acontecendo com as válvulas? As válvulas podem estar abertas ou fechadas. Contraído e relaxado, a gente também pode ver como o quê? Contraído é o quê? Sístole. E relaxado é o quê? Diástole. Beleza? Então, aqui, câmaras cardíacas. Aqui, válvulas. Outra coisa que a gente vai se preocupar quando a gente for descrever o ciclo cardíaco é para onde está indo o sangue. Então, a gente vai se preocupar com o fluxo. Fluxo do sangue. Beleza? Então, são esses 3 itens que vocês devem descrever em cada fase do ciclo cardíaco. Então, beleza. Primeira fase, final da diástole. O que está acontecendo no final da diástole? Todas as câmaras cardíacas relaxadas, válvula atrioventricular aberta, válvula semilunar fechada, o sangue está fluindo de átrios para ventrículos. Beleza. Daí a gente vai para a segunda fase do ciclo cardíaco. A segunda fase do ciclo cardíaco chama-se sístole atrial. Sabe o que eu tô falando de sístole atrial? Significa o quê? Que os átrios estão se contraindo. Então, ó, está escrito: a contração atrial força uma pequena quantidade de sangue adicional para dentro dos ventrículos. Beleza, então vamos lá. Condição das câmaras cardíacas. Vamos escrever o ciclo cardíaco. Átrios. Em sístole ou diástole? Em sístole. Ventrículos. Em diástole. Ainda estão relaxados, tá vendo? Válvula atrioventricular. Aberta, porque se os átrios estão contraindo, significa que ele está empurrando sangue para dentro do ventrículo, né? Fluxo sanguíneo unidirecional só pode estar indo para dentro do ventrículo. Então, a válvula atrioventricular está aberta. E a válvula semilunar? Bom, o ventrículo está em diástole ainda. Então, a válvula atrioventricular, a válvula semilunar, perdão, tem que estar fechada ainda. A gente já vai compreender o que causa o fechamento das válvulas. Vocês já sabem, né? E o fluxo sanguíneo aqui, nessa fase? E o fluxo de sangue? É para onde? Ainda para os ventrículos, dos átrios
para os ventrículos. Beleza? Então tá bom. Então o coração estava todo completamente relaxado, daí começou a contração atrial, que empurrou um volume adicional de sangue para dentro dos ventrículos, que estavam enchendo anteriormente passivamente. Beleza. Aí a gente vai para outra fase do ciclo. Qual é a fase agora? O que tem que começar a acontecer aqui? Tem que começar a acontecer o relaxamento atrial e a contração ventricular. Então, a diástole atrial e a sístole ventricular. Observem aqui que esse é o terceiro ponto do ciclo cardíaco. Mas esse ponto aqui se chama contração ventricular isovolumétrica. O que é isovolumétrica? Iso vem de quê? Iso significa igual, né? Ou seja, é uma contração do ventrículo durante a qual a contração não existe alteração de volume ventricular. Então o ventrículo começa a se contrair, mas o sangue não sai de dentro dele ainda. Por que isso acontece? Lembram que o sangue ele só se movimenta de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. Sabe o que está acontecendo aí durante essa sístole ventricular isovolumétrica? Acontece que o ventrículo começa a se contrair. No que ele começa a se contrair, ele causa o fechamento da válvula atrioventricular. Lembram do bonequinho que a gente taca pela janela na sacola? Com uma sacola, como se fosse um paraquedas? E o ar faz a sacola se armar? Abrir? Aqui, quem faz as válvulas se fecharem é o fluxo de sangue batendo contra as válvulas, certo? Então, quando inicia a sístole ventricular, o sangue se movimenta e bate contra as válvulas atrioventriculares, fazendo elas se fecharem. Beleza, daí vocês vão lembrar, tá, mas faz sístole ventricular, deveria abrir, o sangue tem que fluir para as artérias, então por que a válvula semilunar ainda não está aberta? Por que a válvula semilunar ainda não está aberta? Porque a pressão gerada pelo ventrículo não foi alta o suficiente para superar a pressão que existe nas artérias. Ou seja, no início da sístole ventricular, a pressão que existe dentro da aorta e da artéria pulmonar ainda é maior do que a pressão que existe dentro do ventrículo. Então, a válvula semilunar não se abre. Beleza? Então, ela é isovolumétrica, esse início da contração ventricular é isovolumétrica porque ambas as válvulas estão fechadas. Não tem para onde o sangue fluir ainda neste período. Então, olha lá. O que acontece com o átrio nesse momento? Os átrios já começaram a entrar em diástole. Eles estão ali retornando, né? Observem esse quadrinho central aqui, ó. A parte interna representa os átrios e a parte externa os ventrículos. Então, depois da sístole atrial, o átrio vai entrar em diástole, certo? Então, os átrios eles estão entrando em diástole. Ainda não está completamente relaxado, mas já iniciou a diástole. Beleza. Agora, os ventrículos, eles estão iniciando a contração. Então, os átrios estão em diástole, os ventrículos estão em sístole. A válvula atrioventricular. O átrio em diástole, o ventrículo em sístole. A válvula atrioventricular fechada, acabou de fechar. A válvula semilunar está como? Fechada. Se ambas as válvulas estão fechadas, significa que não há fluxo de sangue resultante no coração. Beleza? Lembrem disso. E o que mais que a gente tem que ver? E o fluxo de sangue. Para onde o sangue está fluindo nesse momento? Está fluindo sangue? Não tem sangue fluindo, né? Então não há fluxo de sangue dentro do coração. Não existe fluxo sanguíneo dentro do coração. Beleza? Então tá bom. Daí a gente vai passar para a quarta etapa ali do ciclo cardíaco.
Nessa etapa aqui, ela é chamada de ejeção ventricular. O que é ejeção? É ejetar. O que está sendo ejetado do ventrículo? O sangue. Então, nessa fase do ciclo, a válvula semilunar se abriu. Por que a válvula semilunar se abriu? Porque a pressão gerada dentro do ventrículo foi maior do que a pressão da artéria. E isso faz com que o sangue flua, empurre a válvula atrioventricular para ela se abrir. Tá? Então, a válvula atrioventricular se abre porque ela não consegue mais resistir à pressão gerada pelo ventrículo. Beleza? Então, tá. Então, essa fase se chama ejeção ventricular por causa disso, porque está saindo sangue do ventrículo. Então, vamos lá. O que está acontecendo com os átrios? Os átrios estão em diástole. Observem aqui os átrios relaxados. Os ventrículos em sístole. As válvulas atrioventriculares. Se o ventrículo está em sístole, significa que a pressão aqui está alta. O sangue está batendo contra a válvula atrioventricular, mantendo ela fechada. Então, está fechado. As semilunares, como elas estão? Abertas. Abertas. Essa fase se chama de ejeção ventricular justamente porque o sangue está fluindo para fora do ventrículo através das válvulas semilunares. Beleza? E o que mais? E para onde o sangue está fluindo, então? Fluxo de sangue para as artérias. Dos ventrículos para as artérias. Ventrículo para a artéria. Tudo bem? Nossa, péssima essa canetinha, né? Mas tudo bem, vou aprimorar. E aí a gente vai para a última fase do ventrículo, do ciclo cardíaco. O que acontece após a sístole do ventrículo? O que tem que acontecer? O ventrículo tem que entrar em diástole. É o que vai acontecer a partir desse momento, ó lá. Ele contraiu, ejetou o sangue de dentro dele, ele vai relaxar. No que ele relaxa, o sangue volta a fluir para dentro dos átrios, através das veias. Tá? E aí, o que vai acontecer? Essa fase aqui é chamada de relaxamento ventricular isovolumétrico. Por que é chamada de isovolumétrico? Porque nessa etapa não está tendo alteração do volume de sangue que tem dentro da câmara ventricular. Por que não tem alteração do volume de sangue dentro do ventrículo? Porque ambas as válvulas estão fechadas. Observem, ambas as válvulas fechadas, certo? Então, quando ambas as válvulas estão fechadas, não existe alteração do volume do ventrículo. Por isso ela é chamada de fase isovolumétrica. Mas por que a válvula atrioventricular ainda não se abriu? Por que ela está fechada aqui? Porque a pressão gerada pelos átrios, ou melhor, a pressão gerada pelo acúmulo de sangue proveniente das veias aqui nos átrios ainda não é forte o suficiente para induzir a abertura da válvula semilunar. Da válvula atrioventricular. Tá? A válvula atrioventricular só vai se abrir, e ela se abre passivamente, quando a pressão dentro dos átrios for maior do que a pressão dentro dos ventrículos. Tudo bem? E daí, então o que acontece nesse momento aqui, de relaxamento ventricular isovolumétrico? Como estão os átrios? Em diástole. Como estão os ventrículos? Em diástole. Como estão as válvulas atrioventriculares? Fechadas. E a semilunar? Fechada. Bom, aqui vale a gente ressaltar também uma coisa muito importante. A válvula semilunar estava aberta aqui na ejeção ventricular, no ponto 4. Por que a válvula semilunar se fechou aqui no relaxamento isovolumétrico? Por que ocorre o fechamento da válvula semilunar no relaxamento ventricular isovolumétrico? Sabe por quê? Porque a redução da pressão dentro do ventrículo
vai causar um refluxo retrógrado de sangue das artérias, tentando voltar para o ventrículo. Vamos analisar as pressões. A gente estava aqui nesse ponto 4 com os ventrículos em sístole. Se o ventrículo está em sístole, significa que ele ejetou sangue para as artérias, beleza? Beleza. Aí o ventrículo vai entrar o quê? Em diástole. No que ele entra em diástole, o que acontece com a diferença de pressão entre o sangue que está nas artérias e o sangue, enfim, e a câmara ventricular? Acontece que a pressão dentro das artérias vai ser maior do que a pressão dentro dos ventrículos, porque os ventrículos vão começar a fazer diástole. Então, a pressão dentro da câmara ventricular diminui bastante, tá? Isso faz com que ela fique menor do que a pressão dentro das artérias. E aí, o que vai acontecer? Parte do sangue que estava indo pelas artérias, ele vai retornar, tentar voltar para o ventrículo, que é onde a pressão está mais baixa. Porém, ele não vai conseguir retornar para o ventrículo, por quê? Porque quando ele tentar retornar, ele vai bater contra as válvulas atrioventriculares, fazendo elas se fecharem. Da mesma forma aqui, que aconteceu nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui, que o sangue fechou as válvulas atrioventriculares. Nessa fase aqui, o sangue das artérias fechou a válvula semilunar. As válvulas, né? Tanto a aórtica quanto a pulmonar. Tanto a aórtica quanto a pulmonar. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Átrios em diástole, ventrículos em diástole, válvula atrioventricular fechada, válvula semilunar fechada. E o fluxo de sangue? O que está acontecendo nesse momento? O sangue está fluindo das veias para os átrios. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente retorna para o início do ciclo cardíaco. O que é o início do ciclo cardíaco? É quando o sangue consegue fluir para dentro dos ventrículos. Porque as válvulas atrioventriculares se abriram. Por que as válvulas atrioventriculares se abriram? Porque a pressão dentro dos átrios foi maior do que a pressão dentro dos ventrículos. Essa pressão gerada dentro dos átrios, vejam que os átrios não estão em sístole ainda. Esse aumento de pressão dentro dos átrios é causado pelo acúmulo de sangue. Então, vai acumulando sangue proveniente das veias, até que o sangue pesa tanto sobre a válvula atrioventricular que ela se abre. Que nem a descarga do banheiro, né? Por que fica água ali no fundo do vaso sanitário? Porque a válvula está fechada. Por que a válvula está fechada? Porque a pressão exercida sobre a água que está acumulada acima da válvula é pequena. O que acontece quando você aperta a descarga? Não acumula um pouco de água e de repente aquilo se abre e a água flui? É exatamente a mesma coisa que acontece aqui nos átrios. Então, ocorre um acúmulo de água, de sangue dentro dos átrios, que com o tempo essa pressão fica tão alta, pesa tanto o volume de sangue acima das válvulas atrioventriculares, que faz elas se abrirem, perdão. Beleza? E aí a gente retorna para o início do ciclo cardíaco. Tudo bem, gente? Então, saibam descrever de cada fase do ciclo cardíaco o que está acontecendo com as câmaras, com as válvulas e para onde vai o fluxo de sangue. Tudo bem? Então vamos adiante. Bom, o que causa os sons cardíacos? Os sons cardíacos, Então vamos adiante, né? Agora a gente vai verificar aqui o que é que causa os sons cardíacos. As bulhas, como também podem ser conhecidas aqui, ó. Bulha, né? O que causa uma bulha cardíaca? O que causa o TUM? A bulha cardíaca é causada pelo fechamento das válvulas. Fechamento das válvulas atrioventriculares e
fechamento das válvulas semilunares. Então, durante a contração ventricular isovolumétrica, ela é isovolumétrica porque ambas as válvulas estão fechadas. Ou seja, a válvula semilunar se fechou, a atrioventricular se fechou. Né? E lá em cima, no ponto 5, o relaxamento ventricular isovolumétrico ocorre também porque a válvula semilunar se fechou. Então, em quais pontos do ciclo cardíaco é possível ouvir as bulhas cardíacas? Durante o fechamento das válvulas. E quando isso ocorre? Ocorre durante o relaxamento ventricular isovolumétrico e durante a contração ventricular isovolumétrica. Beleza? Então tá bom. Então vamos adiante. O ciclo cardíaco também pode ser estudado com base nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra as alterações de volume e pressão dentro do ventrículo. Aqui a gente também estava estudando as alterações de volume e pressão dentro dos átrios e ventrículos, para a gente compreender como um todo como funciona o ciclo cardíaco. Né? Agora, a alteração de pressão e volume dentro de um ventrículo pode ser entendido por esse gráfico. Nesse gráfico, a gente consegue distribuir todos esses pontos aqui do ciclo cardíaco. Então, vamos lá. Esse gráfico está mostrando o quê? Alteração de pressão em relação ao volume. Ou seja, sempre que eu vier daqui para cá, o que está acontecendo com o volume? O volume aumenta. Sempre que eu vier daqui para cá, o que está acontecendo com a pressão? A pressão está aumentando. E no sentido contrário, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Se eu estiver voltando no gráfico, significa que a pressão está reduzindo. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês observarem aqui, ó, existe uma flechinha mostrando o sentido que a gente tem que ler esse gráfico para ele fazer sentido, tá? Então, esse gráfico tem que ser lido nesse sentido aqui, sentido anti-horário. Anti-horário? Isso, anti-horário. Beleza? Então, olha só. Início do ciclo cardíaco. Como que é mesmo lá a primeira fase do ciclo cardíaco? É o final da diástole. Todas as câmaras estão relaxadas. Todas as câmaras estão relaxadas. E o que estava acontecendo com o fluxo de sangue mesmo? O sangue está fluindo para dentro do ventrículo. Lembram aqui, ó? Para dentro do ventrículo. Então, vamos lá. Sangue está entrando no ventrículo. Se o sangue está entrando no ventrículo, o que vai acontecer com o volume do ventrículo? Se entra líquido dentro de uma bexiga, a bexiga começa a aumentar de volume. Então, olha só, o ventrículo aumentando de volume. Está aumentando o volume. Está aumentando a pressão do ventrículo? Não está alterando a pressão. Olha aqui, a pressão se mantém constante ao longo de toda essa fase do enchimento ventricular. Beleza? Então, essa fase aqui é a fase 1 do ciclo cardíaco. Fase da diástole cardíaca, enchimento passivo do ventrículo. Como estão as câmaras? Como estão as câmaras cardíacas? Ambas relaxadas. Como estão as válvulas? Atrioventricular aberta, isso que está permitindo a entrada de sangue no ventrículo. E a semilunar fechada, né? Porque é aquela fase do final da diástole que o sangue está tentando retornar das artérias para dentro dos ventrículos. Então, as válvulas estão fechadas, semilunares. Beleza. Fase A' para B. O que está acontecendo aqui? Está havendo ainda um enchimento, um ligeiro enchimento dos ventrículos, porque o volume aqui está aumentando ainda. E o que está acontecendo com a pressão? A pressão saiu daquele ponto que ela estava e subiu um pouco, né? Então, a pressão aumentou. Por que a pressão aumentou nessa fase? O que será que aconteceu? Essa fase aqui é a fase da sístole atrial. É quando o átrio se contrai para injetar nos ventrículos um pouco mais de sangue.
Como o átrio se contrai, é como se a gente apertasse uma partezinha de uma bexiga. Se a gente aperta uma parte da bexiga, vocês concordam que a pressão aumenta por toda a bexiga? Por mais que o ventrículo ainda não tenha começado a se contrair para aumentar de fato a pressão dentro dele, a contração atrial empurra um pouco mais de sangue para dentro do ventrículo, enchendo ele um pouco mais, o que causa um aumento da pressão dentro do ventrículo. Tudo bem? Pressiona um pouco aquele líquido para dentro do ventrículo. Então tá bom, então aumenta um pouquinho a pressão ventricular devido à sístole atrial. Beleza. O que está acontecendo com as válvulas, com as câmaras cardíacas? Átrio em sístole, ventrículo em diástole. Válvula atrioventricular. Nesse momento, de A para B, aberta. Válvula semilunar. De A para B, fechada ainda. Beleza. Aí a gente vai do ponto B para o ponto C. Ponto B para o ponto C. O que está acontecendo aqui? Não há alteração de volume, mas há uma grande alteração da pressão. Que fase é essa? Não há alteração de volume, é o quê? Volumétrico? Isovolumétrica. É uma fase isovolumétrica. Se não tem alteração de volume, a gente sabe que é uma fase isovolumétrica, que o volume é igual. Se a pressão dentro do ventrículo está aumentando, significa que essa fase é a fase de sístole ventricular. É aquela fase da sístole ventricular isovolumétrica. Aqui era a fase 2, aqui é a fase 3 do ciclo cardíaco, sístole ventricular isovolumétrica. O que acontece nesse ponto? No ponto B. Se é sístole isovolumétrica, tem fluxo de sangue? Não. O que aconteceu com as válvulas? Estão todas fechadas. Então, o ponto B é o ponto em que há início da sístole ventricular. Ponto B é o ponto em que há, é o ponto que há início da sístole ventricular e é o ponto em que há o fechamento da válvula atrioventricular. O sangue começou a se movimentar devido à sístole ventricular, bate contra as válvulas e fecha. Por isso, essa contração é isovolumétrica. Tá? Daí o que vai acontecer? O ventrículo vai fazer contração, 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 até que a pressão dele vai ser tão grande que aqui vai acontecer o quê? A abertura da válvula. Qual válvula? Semilunar. Abertura da válvula semilunar no ponto C. Quando a válvula semilunar se abre, o que vai acontecer com o volume de sangue dentro do ventrículo? O volume de sangue vai diminuir. Olha para cá, para onde está indo o gráfico agora. O volume de sangue vai reduzir, porque está saindo sangue do coração, da câmara ventricular para ser ejetada nas artérias. Então, o volume de sangue diminui. Beleza. E o que acontece com a pressão do ventrículo? Ela aumenta ainda um pouquinho porque ele está se contraindo bastante, né? Para ejetar esse sangue de dentro dele. Então, aumenta um pouco, mas depois de um ponto ela começa a cair novamente. Beleza? Aí, a gente vai entrar naquela fase em que existe o relaxamento dos ventrículos, né? Os ventrículos se contraíram, ejetaram o sangue de dentro dele e agora ele vai entrar em diástole. O que acontece na diástole, no início da diástole? O sangue acabou de ser injetado nas artérias, agora ele tem que permanecer dentro das artérias. Só que como o ventrículo entra em sístole e a pressão aqui dentro começa a cair muito, o que vai acontecer com as válvulas? A semilunar vai se fechar, né? Então aqui a semilunar se abre, aqui a semilunar se fecha. Beleza? Porque o sangue tenta voltar das artérias para o ventrículo
batendo contra a válvula semilunar, fazendo ela fechar. Então, beleza, a semilunar se fecha. Aí, o ventrículo entra em diástole, diminuindo muito a pressão dentro dele, mas sem alterar o volume ventricular ainda nesse momento. Que fase é essa? É a fase da sístole ventricular, da diástole ventricular isovolumétrica, diástole. Beleza? Diástole isovolumétrica. Aí o que vai acontecer? Vai reduzir o volume, reduzir a pressão, sem alterar o volume de sangue que fica no coração. Até retornar para esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Esse é o ponto em que a válvula atrioventricular se abre. E aí o sangue volta a fluir dos átrios para os ventrículos, enchendo o ventrículo novamente. Beleza, gente? Então, esse gráfico, esse esquema aqui, esse quadro, pode ser analisado dessa forma aqui também. Através desse gráfico, pressão versus volume ventricular. Tudo bem? Então, nesse quadro, o que vocês têm que saber? Quando que a pressão está aumentando, quando a pressão está diminuindo, por que disso? Quando as válvulas se abrem, quando as válvulas se fecham e o porquê disso, tá? O que está acontecendo com as câmaras cardíacas em cada um desses momentos, se está em sístole, se está em diástole, da mesma forma que isso daqui. Porque aqui e aqui a gente está descrevendo o ciclo cardíaco. Tudo bem? Aqui nesse gráfico também a gente tem algumas coisas, algumas informações importantes. Vejam aqui, o que é VDF? VDF significa volume diastólico final. VSF, volume sistólico final. E volume sistólico, o que significa isso? Volume diastólico final é o volume de sangue que tem no coração no final da diástole. Na verdade, que tem no ventrículo no final da diástole, ou seja, é o volume máximo que o ventrículo suporta de sangue. VSF é o volume sistólico final, é o volume de sangue que sobra no ventrículo no final da sístole. Uai, mas sobra sangue no coração após a sístole? Sobra, gente, sobra sim. Sabe quando a gente pega uma garrafa e você aperta a garrafa com tudo, assim? Com a tampa aberta, obviamente, né? O que vai acontecer? Sai bastante líquido de dentro da garrafa, mas ainda fica um pouco, não fica? Mesma coisa aqui. Quanto mais forte você comprimir essa garrafa, mais líquido vai sair lá de dentro e menos vai ficar. Vocês concordam? Mas ainda assim fica um tanto ali. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Quanto mais forte ele contrair, mais sangue ele vai ejetar, mas um pouco ainda fica ali. Então, essas variações de volume aqui que está aparecendo, 65, 100, 135, são as variações de volume que ocorrem num coração, numa pessoa de 70 quilos no estado de repouso. Então, olha lá, 135 ml era o volume diastólico final, ou seja, o volume de sangue que tinha dentro do ventrículo no final da diástole, antes dele se contrair. Depois que ele se contraiu e ejetou o sangue para dentro das artérias, o sangue que sobra ali se chama volume sistólico final. E a diferença de volume diastólico final menos volume sistólico final é o volume de sangue que foi ejetado nas artérias, que pode ser chamado volume sistólico ou volume de ejeção. Beleza? Então, olha lá. O volume de sangue ejetado pelo coração é chamado de volume sistólico, e ele é alterado conforme a demanda dos tecidos. Então, tem maneiras a gente aumentar ou reduzir o volume sistólico de acordo com as necessidades do corpo, né? Aqui a gente já falou a respeito disso. O volume sistólico pode ser calculado, já falamos isso, como a diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final, que vai dar o volume sistólico. Tá? O débito cardíaco é uma variável que sempre é estudada quando a gente está estudando coração. Por quê? O débito cardíaco, ele é
um valor que diz a quantidade de sangue que está sendo ejetado no coração em 1 minuto. Então, olha só. Aqui, o volume sistólico dizia pra gente o volume de sangue que está sendo ejetado em um ciclo cardíaco. Um ciclo cardíaco ocorre em 1 minuto? Não, né, gente? O ciclo cardíaco ocorre várias vezes dentro de um mesmo minuto. A frequência cardíaca diz o número de ciclos cardíacos que ocorreram dentro de 1 minuto. A frequência cardíaca não é tantos batimentos por minuto? O batimento é o ciclo cardíaco que a gente se refere. Então, o débito cardíaco é uma função do volume de ejeção multiplicado pela frequência cardíaca. Então, aqui, ó, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Isso dá pra gente o volume de sangue que é bombeado pelo coração por minuto. Considerando aqueles cálculos lá, 70 ml de sangue é ejetado do coração a cada ciclo cardíaco. E 80 batimentos por minuto é a frequência cardíaca de um indivíduo em repouso. Multiplicando um pelo outro, aproximadamente 5 litros de sangue são ejetados do coração por minuto. Isso é quase que o mesmo volume de sangue que existe dentro de uma pessoa com 70 quilos. Então, o volume total de sangue de uma pessoa é movimentado, é bombeado pelo coração a cada minuto quando a pessoa está em repouso. O que vai acontecer com o débito cardíaco quando a pessoa estiver em atividade física? O que acontece durante a atividade física? Aumenta o quê? Qual dessas variáveis aumenta? Aumenta a frequência cardíaca, não aumenta? A gente viu lá que a adrenalina caindo na circulação aumenta a frequência cardíaca por despolarizar as células. Lembram disso? As células marca-passo ficam despolarizadas. Isso faz aumentar a velocidade com que elas geram potenciais de ação, aumentando a frequência cardíaca. Então, aumentando a frequência cardíaca, a gente vai aumentar o débito cardíaco. A adrenalina não tem efeito somente sobre a frequência cardíaca. Lembra que ela altera também o volume sistólico? Lembra que ela altera também a força de contração do coração? Ela aumenta a força de contração do coração. Se ela aumenta a força de contração, ela aumenta também o volume sistólico. Então, frequência cardíaca vezes volume sistólico, ambos aumentados, o que vai acontecer com o débito cardíaco? Aumenta muito. Tá bom? Aí, no sentido contrário, é a mesma coisa. Se a gente está sob efeito do parasimpático, a gente vai ter redução da frequência cardíaca e redução da força de contração do coração. Reduzindo a frequência cardíaca e a força de contração pode ser entendida como volume sistólico, vai reduzir o débito cardíaco. Beleza? Então, isso que está dizendo aqui. Então, olha lá, sobre efeito do parasimpático, a gente tem redução dos batimentos cardíacos. Olha a frequência cardíaca reduzida aqui, que vai causar uma redução do débito cardíaco. Contrário, estimulação simpática, que a gente tem aumento da frequência cardíaca, causando, então, um aumento do débito cardíaco. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Aí, gente, a gente estudou, até o momento, os quadros de alteração de volume e alteração de pressão do coração, certo? Agora eu vou explicar aqui basicamente para vocês como que a gente analisa aquele primeiro quadro do diagrama de Wiggers, que é o eletrocardiograma, tá? Então, mas aqui eu vou explicar de uma forma sucinta. Quem quiser saber mais a respeito de eletrocardiograma, vai atrás de informação, tá? A atividade elétrica do coração, então, ela pode ser mensurada por esse exame chamado de eletrocardiograma, tá? O que é o eletrocardiograma? É uma forma de analisar a corrente elétrica que está passando dentro do coração, tá? Como? Eletrodos são posicionados nos braços e na perna do indivíduo. E esses eletrodos, eles vão mensurar a diferença de voltagem que existe entre esses pontos do indivíduo, tá?
Como que isso é possível, né? O coração está tão distante desses eletrodos que são posicionados nas mãos e na perna. Como isso é possível? É porque essa atividade elétrica do coração, ela se dissipa pela água presente no corpo e é transferida para a pele. E aí a gente consegue mensurar a variação de eletricidade que ocorre no corpo nesses pontos aí, criando os traços clássicos do eletrocardiograma. Tá? Então, olha lá. Esse é o eletrocardiograma normal. O eletrocardiograma ele é composto por uma onda P, o complexo QRS e uma onda T logo na sequência. Essas são as ondas do eletrocardiograma. Onda P, complexo QRS e onda T. Isso para um eletrocardiograma normal, considerado normal, ok? Vamos ver o que significa cada uma dessas ondas? A onda P significa despolarização dos átrios. Ela ocorre quando os átrios estão despolarizando. Depois da despolarização dos átrios é o quê? Contração ou relaxamento? É sístole ou diástole? Se é despolarização dos átrios, significa que as células estão despolarizando. Quando uma célula muscular despolariza, ela contrai ou ela relaxa? Ela contrai, certo? Então, a despolarização dos átrios é a sístole atrial. Depois da sístole, da despolarização dos átrios, o que acontece com os átrios? Os átrios repolarizam. No que ele repolariza, o que acontece com a musculatura? Entra em diástole. Beleza. Porém, qual que é o próximo evento que ocorre aí no eletrocardiograma? É o complexo QRS. E o complexo QRS está relacionado com qual fase do ciclo cardíaco? Despolarização dos ventrículos. Isso aqui é o quê? Sístole ventricular. Ou seja, existe no eletrocardiograma a demonstração da fase da diástole atrial? Não existe, gente. No eletrocardiograma normal, aqui a gente não consegue ver a diástole atrial. Aparece a onda P da sístole atrial, mas não aparece da diástole atrial. Por quê? Não que não tenha uma corrente elétrica acontecendo ali, mas acontece que os eventos elétricos que estão acontecendo nesse momento no ventrículo são tão intensos que eles mascaram a atividade elétrica atrial. Tá? O volume de células que estão gerando carga elétrica nos ventrículos nesse momento é muito maior do que aquelas do átrio. Então, acaba que essa atividade elétrica ventricular mascara a atividade elétrica dos átrios. Tá? Então, por isso que a gente não vê a marca, a onda da diástole atrial no eletrocardiograma. Beleza. Daí a gente vai para a sístole ventricular, que é o complexo QRS. E depois da sístole ventricular, o que vem? A repolarização dos ventrículos, que ocorre na diástole ventricular, que é marcada pela onda T. Então, aquelas ondas do eletrocardiograma, elas significam despolarização dos átrios, despolarização dos ventrículos, repolarização dos ventrículos. Beleza? Observem, gente, que isso daqui não é um traçado de potencial de ação. Isso aqui é um traçado de um conjunto de células gerando potenciais de ação. Beleza? Aquela curva de potencial de ação que a gente estudou lá nas outras aulas, ela faz referência à atividade elétrica que está acontecendo dentro de uma célula. Por isso a gente mede lá a diferença de potencial e não sei o que lá. O eletrocardiograma, ele também está medindo diferença de potencial. Isso daqui, essa curva, é diferença de potencial que existe entre dois pontos dos eletrodos colocados entre os braços e a perna de um indivíduo. É a derivada 2 do eletrocardiograma. Essa aqui, ó. Opa! Essa curva clássica do eletrocardiograma que a gente está vendo ali, ela ocorre quando a gente observa a diferença de potencial gerada entre o braço direito e a perna esquerda do indivíduo, dos eletrodos colocados nesses pontos aí.
o que é chamado de derivada 2, tá? Então, esse traçado aqui, ele é gerado pelo conjunto de células contraindo, enquanto que aquele gráfico do potencial de ação são os eventos elétricos que ocorrem dentro de uma célula apenas. Tudo bem? Então, beleza. E daí, a gente analisa o eletrocardiograma porque ele permite, né, a gente verificar como se a atividade elétrica cardíaca da pessoa está normal, se ela está alterada. Através do eletrocardiograma, a gente pode verificar a velocidade com que o coração está batendo, a frequência cardíaca. A gente pode verificar a velocidade de condução da atividade elétrica, dos sinais elétricos ao longo do coração. A gente consegue identificar arritmias cardíacas, por exemplo, se ventrículos estão contraindo mais vezes do que os átrios, ou vice-versa. A gente consegue identificar áreas de infarto do miocárdio e por aí vai, tá? Então, tem várias doenças que podem ser identificadas. Por exemplo, aqui esse gráfico está mostrando, né? Um eletrocardiograma normal, na primeira linha aqui, né? Isso é um eletrocardiograma normal. Esse aqui também é um eletrocardiograma normal. Às vezes a contração atrial não aparece. Aqui é um evento em que esse coração está entrando em parada cardíaca. Só ondas P estão acontecendo. Onda P é o quê? Contração ventricular. E de vez em quando uma contração atrial, perdão, e de vez em quando uma contração ventricular está acontecendo. Está entrando em parada cardíaca. O ventrículo parando de contrair, para de entrar sangue no sistema circulatório. E aí a pressão arterial dessa pessoa cai muito. Aqui, alterações de fibrilação, né? Fibrilação é quando as células cardíacas se contraem de forma desordenada, desorganizada. Elas param de seguir aquele fluxo ditado pelos nós sinoatrial, pelo nó sinoatrial. Pelo nó sinusal, tá? Isso aí aparece também lá no eletrocardiograma. Beleza, gente? Então, assim, só para vocês saberem, né? Saibam o que significa cada onda do eletrocardiograma. Saibam o que é possível a gente analisar, o que é um eletrocardiograma normal, o que é um eletrocardiograma alterado. E o que é possível a gente analisar olhando um eletrocardiograma. Sendo assim, gente, a gente conclui as análises do diagrama de Wiggers, né? A gente viu o que são as ondas do eletrocardiograma, a gente viu as alterações de pressão, os sons cardíacos e as alterações de volume ventricular. O que a gente não viu aqui foram as alterações de pressão da aorta, tá? Quem tiver curiosidade de estudar isso daqui, vem sentar comigo para a gente analisar esse gráfico aqui, dessas alterações de volume nesse gráfico, e daí eu explico as alterações de volume na aorta também. Mas, com o conhecimento que vocês já possuem sobre ciclo cardíaco, vocês já conseguem descrever o que está acontecendo na aorta, o que são essas alterações de pressão na aorta. Fica o desafio aí para vocês. E quem quiser escrever isso daí e depois vir conferir comigo, vai ser muito bem recebido, obviamente. Tá bom? Então, galera, esse é o estudo dirigido. Ele é um pouco mais extenso, obviamente, porque essa parte aí da fisiologia cardiovascular é mais extensa. Eu gostaria de dizer que a partir deste ponto do nosso estudo, vocês já podem fazer a segunda parte da nossa AEP, que é o mapa mental. O segundo mapa mental, lembram? Então, agora vocês podem fazer a segunda parte do mapa mental. Sentem, com muita calma, façam o segundo estudo dirigido. Lembrem de tudo que vocês aprenderam durante essas aulas, desde a anatomia, até passando pelas fases de despolarização do coração, né, que a gente viu na aula passada, sobre os eventos elétricos do coração lá, onde estão localizados no nó sinoatrial, no átrio ventricular, como que é o potencial de ação dentro dessas células, como que a contração cardíaca ocorre, é dependente de cálcio, esse cálcio vem da onde.
E depois de tudo isso, fechar com com o diagrama de Wiggers, que vocês conseguem descrevê-lo por completo. Então, eu gostaria de ver esse mapa mental grande, muito grande. Tá? Vocês aprenderam um monte de coisa durante essas aulas. Então, não tenham preguiça, bota a cabeça para funcionar e coloca no papel tudo que vocês aprenderam. Tá bom? Um beijo, gente, e até nosso próximo encontro.